social sabe bem disso. Eu vou então chamar para compor a mesa. Vou aqui por uma ordem aleatória, né? Vou pelos da casa primeiro. Chama nosso companheiro Marcos Maciel. Eu vou falar uma coisa muito desnecessária. Chama a camarada Queca, foi nossa candidata ao governo na exposição. Meu camarada Ricardo Festi, que é professor universitário da UNB. E o nosso camarada Toninho, vulgo Toninho professor. Vocês podem sentar. A ideia é cada pessoa vai falar 10 minutos. Cada um dos membros da mesa vai falar 10 minutos. Após, nós vamos abrir, né, para a plenária. São 10 intervenções de 3 minutos. E depois a gente volta para a mesa fala 7 minutos. O tema, né, é individualismo neoliberal e a precarização do trabalho. O eixo, o mundo do trabalho e o modelo econômico. Eu não sei aqui quem fala primeiro, mas a Keila está enrolando uma forma. Vem cá, Keila. É um sorteio, né? Explica aí como é que é. Ah, não acredito. Pronto. Isso é igual. Nossa, Toninho, igualzinho estava no programa, você qual? Meu Deus do céu. Igualzinho estava no kart, mas vamos lá. Vamos passar então para o camarada Matos. Por favor, hein? Gente, boa tarde, bem-vindos, obrigado pela oportunidade de a gente trocar essa ideia. Eu queria iniciar, agradecer também ao Jovem Expressão que nos cedeu o espaço, mas também aos jovens que ensaiam aqui ao sábado, que vão emprestar, né, porque estava marcado preso, mas eles vão ensaiar no coreto, né, mas depois se comprometem a vir também a dialogar com a gente. Quando a gente pegou o tema, eu confesso que eu fiquei pensando e refletindo o que a gente ia se concentrar diante da amplitude e complexidade que ele traz. Não é uma coisa que tem uma resposta fácil e saída simples, né? Estamos lidando com a realidade que está posta, sobretudo uma realidade que eu vou resumir. O Brasil está vivendo pós flexibilização das leis trabalhistas, você tem ali o golpe do Temer como um marco importante nesse processo, você tem toda uma juntada de leis que começa a não só flexibilizar, mas precarizar o trabalho em detrimento, né, das garantias de direitos, em detrimento da aposentadoria. Você teve ali todo um debate no Brasil da Previdência que, devido ao suposto crescimento, né, da etariedade e da qualidade de vida, fazer uma recombinação de quando as pessoas poderiam se aposentar, e praticamente a realidade que nós sabemos é que na periferia, por exemplo, ninguém está chegando, em sua maioria, aos 73 anos, como é a expectativa de vida do povo brasileiro, né? Sobretudo nas periferias, 20 anos a menos, né, devido à carga de trabalho, devido à lógica. E aí, então, o que eu queria debater com vocês é um pouco do que nós estamos sentindo dessa lógica neoliberal, né, do individualismo e a precarização do trabalho, com uma parcela que é a juventude, que é uma grande parcela hoje, que muita gente diz que está negando a CLT, que olha para esse cenário que está posto aqui para nós, que começa a não se reconhecer e aparenta pelas redes sociais que é uma juventude talvez descompromissada do que foi a política da década de 30 de Vargas, de avanço na construção social. Eu queria então me concentrar nessa temática relacionada ao trabalho, a precarização dele a partir da negação das leis trabalhistas e como a gente poderia discutir isso dentro desse universo, né, sobretudo. Assim, primeiro, a gente pegou uma pesquisa da FGV agora, que ela traz que 64%, salvo engano, das pessoas que estão na informalidade querem ser CLT. Elas estão na informalidade por necessidade e não por vocação. Elas estão ali porque saíram do mercado de trabalho. E agora, ali, vindo, conversando com os jovens, eles estavam meio cansados, eu perguntei, né? Por que você está cansado? E ele deu a síntese do que é a escala do trabalho CLT e por que essa geração não está vendo uma escala CLT uma saída. Por quê? Acho que a pandemia fez um marco importante.
A pandemia trouxe muito ônus, muito dano, uma carga pesada na relação social e econômica, mas ela revelou que talvez o meu tempo no trabalho não era tanto tempo assim que eu tinha que entregar para o patrão, sabe? Eu poderia fazer coisas em 4 horas que eu estou lá 8 horas preso. E que agora eu ficar de 8 da manhã às 6 da tarde, passando 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar, é uma coisa que eu acho que não é legal, que me cansa. Então, discutir a lei do trabalho não é só discutir a legislação em si, o enfrentamento do capital que nós vamos ter que fazer, é disputar, inclusive, essa cidade como ela está se dando nesse contexto todo. Né? Essa juventude estava ali falando exatamente assim, olha, eu estou aqui porque eu sou artista, só que eu não tenho tempo de fazer meu fazer artístico, porque cheguei agora do trabalho, ou seja, 1 hora da tarde que eu saí, cheguei agora do trabalho, estou esgotado e tenho que ensaiar, porque eu tenho uma apresentação amanhã domingo. Então, o que me dá prazer, eu não tenho tempo. Então, por isso que eu penso em sair desse mercado, né, de trabalho, porque os direitos que me são ofertados não valem a pena pelo desgaste social e o desgaste físico e mental que eu estou tendo sobre essa lógica toda. E aí que me reflete muito, e eu confesso que eu não sei como o programa do pessoal trata isso de forma mais... Nem sei se isso é consenso, nem acho que tem a ter consenso, como somos um partido de centralismo democrático, a gente pode colocar as ideias, tanto que for, é o quanto talvez o renda universal possa ser um debate que a gente possa começar a trazer como um cenário de superação de desigualdades, de nivelamento de vulnerabilidades e de talvez as pessoas não se submeterem a negar um trabalho, a negar uma precarização que às vezes ele nem reconhece que é uma precarização, que é outra coisa que nós estamos tentando formular numa tese, que é a chamada subjetividade do tempo. A uberização trouxe isso para as pessoas. Ou seja, eu acordo de manhã, estou em um aplicativo, pode ser, eu não sei se vocês sabem, a gente tem concentrado o debate sobre aplicativo em Uber e em aplicativo de entrega, mas tem um aplicativo novo agora que é o aplicativo de e-commerce. A pessoa pode se cadastrar no Mercado Livre, é igual o Uber da vida. Eu me cadastro, vou lá para a central de logística e fico aguardando a chamada, com um monte de caixinha pequena que eu vou ganhar por entrega. Quando você conversa com esses trabalhadores, seja do aplicativo, por entrega de alimentação ou documentos, seja pelo Uber, de transfer de pessoas, ou agora com o e-commerce na logística, eles dizem a subjetividade do controle do tempo. Eles falam assim, aqui eu faço meu tempo, mesmo não fazendo. Aqui eu trabalho a hora que eu quero, mesmo não trabalhando a hora que quer. Porque ele tem a subjetividade que controla o tempo. Ele tem a subjetividade de achar que alguém não manda nele. Você não tem patrão. Eu não tenho que ficar aqui obedecendo uma ordem. Se eu quiser parar agora e ir para casa, eu paro. Mesmo não parando e não ir para casa. Porque ele não tem condição de fazer isso, porque ele tem uma meta diária para bater. Porque se a meta diária não for batida, ele não supre a sua necessidade. E aí você pega uma parcela da juventude que faz as contas. Tá, se eu entrar agora no mercado de trabalho com 20, 18, tenho que trabalhar 65 anos de contribuição para me aposentar, eu vou correr antes de usufruir. Eu prefiro usufruir do agora. Então, tem uma parcela nova de uma geração que não está pensando, talvez como meu pai pensou, de que eu vou trabalhar nos meus 40 anos, vou me aposentar e vou ter um período de vida para usufruir do que eu colhi ou do que eu vivi. Se bem que no final meu pai, quando se aposentou, só adoeceu. Né? O que teve de bônus mesmo, pouquíssimo. Ele só foi definhando após a aposentadoria com todo o desgaste laboral que a lógica do trabalho impôs a ele. E da própria aposentadoria, que é pouco, enfim, isso para remédio. Mas essa parcela agora não vislumbra lá na frente que eu vou aposentar, porque eu vou aposentar, porque a conta não está batendo. Se eu comecei atrasado, então é que eu não vou bater mesmo. Então eu prefiro viver agora, eu quero ganhar 3 mil por mês do que ganhar um salário mínimo e os outros é tudo em cargo trabalhista que alguém diz que tem. Mesmo você falando, cara, isso é importante, porque se você se machucar, você pode ficar encostado. Então, e a gente fez até, eu não estou seguindo aqui, a gente fez um roteiro, tá, gente? Eu não estou seguindo o roteiro. Mas tinha um roteiro, inclusive assim, que eu acho que depois a gente pode compartilhar com os demais, acho que de texto que a gente pode influenciar e ler. Nós temos um debate interessante. O Vale do Silício apresentou uma tese de que até eles estão defendendo a renda universal. E nós sabemos por quê.
para poder viver do consumo, porque ele sabe que a escala de trabalho está mudando, está caindo, a renda do trabalhador vai cair, a informalidade é um perigo para todas as sociedades emergentes, né, porque ela gera uma série de precariedades e complexidades, e que talvez a renda manteria aquela classe trabalhadora ali num patamar não só de consumo, mas de que a gente pegaria todos os benefícios sociais que as ideias do bem-estar social apresentam, se for social-democrata ou que algum país neoliberal entregue como cortesia, e faça aquilo tudo universal para as pessoas, na busca de que essas pessoas possam ali superar suas dificuldades e a gente possa continuar avançando. É um debate a se fazer. A nossa leitura aqui, quando a gente trabalha e pensa, é mais ou menos isso. Assim, por exemplo, você tem qual é a grande dificuldade hoje na Ceilândia? Se a gente for agora nas padarias de bairro, não de rede, de bairro, o fluxo de pessoas em padaria de bairro é muito grande de contratação. Eles então vivem o quê? De freelancer. Eu pago sexta, sábado e domingo para você. Porque eu não consigo te fichar, porque é muito trampo trabalhar numa padaria para ganhar 1.400 conto. A pessoa fala, mas não vale a pena. Eu prefiro fazer um monte de freela, que eu ganho mais, tendo a subjetividade de que hoje eu posso faltar ainda na sua. De que hoje eu posso pegar meu neto na escola mais cedo, de que eu posso ficar mais tempo com a minha família, né? Então, assim, é uma reflexão que nós temos que trazer, que o capital está jogando no nosso colo. O capitalismo está jogando isso no nosso colo. Ele está vendendo para as pessoas na rua que tudo está fácil, que as pessoas, né, aqui na periferia a gente chama que é a nova política, que é fique rico ou morra tentando mesmo. Eu vou trabalhar minha vida toda para tentar ficar rico ou vou morrer tentando. Morrer numa moto pendurada, morrer de exaustão, morrer de infarto, morrer de doenças correlatas a essa relação do tempo e trabalho. Eu acho que nós temos que pensar como é que a gente enfrenta isso, porque não tem volta. A automação está avançando, os postos de trabalho, assim como dentro da história da Revolução Industrial, era isso, né? A Revolução Industrial tirou pessoas da linha de produção, e assim sucessivamente. Vai acontecer, mas a gente precisa realocar isso de outra forma. A gente precisa realocar as pessoas e o campo de trabalho com outra perspectiva. Eu fui no Agro, por exemplo, aquele é Agro Brasília, tinha lá, TT, que era, professor, uma máquina que fazia trabalho com 100 trabalhadores. O produtor rural chega, olha só que contradição que nós vamos ter que enfrentar. O produtor rural chega e fala assim, eu vou pagar essa máquina que faz trabalho sem trabalhadores, porque aqui não adoece assim. Mas aí você vai lá e leva um assentado que estava com a gente lá. Aí o assentado olha para tu e fala, eu quero essa máquina também. Aí tu fala, mas por que, camarada? Porque meu filho não quer ficar no campo. E eu não dou conta de fazer 2 hectares de cultivo. Se eu tivesse essa máquina aí, eu produzia com mais tranquilidade. Porque se eu não produzir com tranquilidade, eu vou ter que abandonar a terra com parcelar. E aí você se pega na contradição e fala, caramba, nós estamos aqui, né? Pô, o campo está se maquinizando, modernizando, está tirando a mão de obra do trabalhador do campo. E o outro produtor também, que é nosso, fala, cara, isso pode ser uma saída para salvar a produção da agricultura familiar. Né? Então, como é que a gente capacita os jovens para ficar no campo diante dessa complexidade que está dada? E aí a gente fez um pouco disso, né? Primeiro que é vendido, para concluir, já passou 10? Ixi, Maria. Enfim, tem um textão aqui, eu vou compartilhar com vocês, mas eu queria concluir de fato que assim, nós não temos respostas prontas para os desafios que estamos enfrentando, né? Mas a gente precisa de fato rever o processo da escala 6x1, acho que isso é importante. Não só rever a história da escala 6x1, a gente precisa rediscutir a cidade antes a concentração de serviços também sejam territorializadas, não concentradas no eixo, evitando grandes deslocamentos e perspectivas. Precisamos debater de forma muito sincera como toda a sociedade pode ter uma renda universal, como forma de não ficar na dependência do capitalista que vai ficar vendendo para ele ali a precarização do trabalho, ele poder ter uma margem de negociação ou tempo para gerar outras tecnologias sociais locais de transformação local, né? E por mais que muitas vezes acreditemos que nós somos o nosso próprio patrão, nosso inimigo ainda é o mesmo e a luta é sempre a de classe. Tá, gente? Obrigado. Na pior da tarefa, mas quando eu olhar para vocês vão ver do centro da história. O Max falou 11h27, então vamos falar mais tempo, beleza? Bom, boa tarde a todos e todas.
Queria primeiro agradecer o convite, é um prazer poder estar aqui nesse espaço, poder estar discutindo com todos e todas essa questão do neoliberalismo, do individualismo e da precarização do trabalho. É um prazer também dividir aqui essa conversa com o Toninho, a Queca, a Tepé e Max Maciel. Eu preparei uma fala, uma tentativa de contribuir aqui para o debate, com 3 questões, basicamente. Uma, como é que eu acho, como é que eu vejo, como é que eu me figuio dentro dos debates da academia, de onde eu estou falando, sobre o capitalismo hoje. O que tem de novo, no que nós estamos chamando a fase neoliberal do capitalismo? 2, quais são as implicações dessas mudanças sobre o mundo do trabalho? Eu queria trazer, basicamente, 2 casos concretos para pensar, dois exemplos de tendências de precarização, de mudança no mundo do trabalho que tem a ver com esse capitalismo. E o terceiro, quem são os sujeitos do trabalho? Os sujeitos da ação do trabalho. Em particular, aí, muito no diálogo que o Max Maciel colocou. Eu vou tentar entrar numa pergunta, que é o que a gente encontrou nas pesquisas que nós estamos fazendo na UNB. Ou seja, por que jovens precários são adeptos à diminuição da escala 6x1, mas não querem CLT? Isso pode parecer uma contradição, mas não é. Não, no olhar das pessoas. É para nós, que olhamos um modelo de trabalho que se constituiu no século XX, de trabalho com direitos, com limitação da jornada de trabalho, etc. Mas para a experiência dessas pessoas que o Max já tentou uma série de questões que eu até iria trazer aqui, não é. Eu acho que isso é fundamental para a gente pensar a subjetividade e pensar o espaço que tem de atuação. Eu tenho feito um debate muito crítico a um livro que está muito lido e comentado, que é do Gessé Souza, que é do Pobre de Direito. Eu acho um livro interessante, que traz um debate importante, mas ele tem uma limitação muito grande. Uma delas é classificar as pessoas de direita e de esquerda, porque esse trabalhador que não é organizado, que está ali na batalha do dia a dia, ele não está olhando dessa forma. E aí, isso é importante porque aí tem um espaço da disputa. E nem sempre a disputa é só na discussão do trabalho, mas da vida. Porque o trabalho é precário, mas a vida das pessoas é extremamente precária. Mais precária hoje do que era antes. Bom, mas vamos começar pelo início. Eu vou ficar nos 10 minutos. O capitalismo. O capitalismo piorou nas últimas décadas. Mas ele tem um elemento que vários autores têm discutido, que é o aspecto do rentismo. Por que isso é importante? Porque quando a gente olha hoje as empresas que aparecem como as maiores do mundo, de maior poder do mundo, são empresas rentistas. O que é o rentismo? Pensar no cotidiano. Se eu sou uma pessoa e tenho várias casas e alugo essas casas, e a minha renda vem desse aluguel, eu sou um rentista. Mas isso é um caso pequeno, isso sempre existiu no mundo do capitalismo. A diferença é quando as principais empresas que dão o tom na economia, elas são rentistas. O rentismo não cria nada. É diferente de uma empresa automotiva. Ela está criando um carro. É diferente de um serviço, que ela está criando um serviço. O rentismo, ela expolia. Ela é um parasita. As plataformas digitais é uma empresa de rentismo. Vamos colocar nesse caso. Entregador de aplicativo. Sempre existiu um entregador. Dos ganhadores em Salvador, em 1853 ou 57. Eu sempre erro uma data. Mas foi a primeira. De negros, libertos e escravizados, que se juntaram e pararam a cidade de Salvador. Eles ficavam levando, não tinha aquele elevador. Eles levavam a mercadoria para cima, para a Casa Grande.
É a primeira greve. Então, é um serviço, é um trabalho que sempre existiu. O que chegam as plataformas digitais, elas passam a mediar esse trabalho e ganhar em cima da produção de outra pessoa. Né? A taxa da entrega, a taxa do comerciante, a taxa do cliente. Isso é o rentismo. Mas tem mais do que isso. Eles financiarizam o trabalho. Por exemplo, nós encontramos isso em pesquisa, um trabalhador que está no iFood, vinculado a um OL, a um operador de logística, ele, para conseguir receber adiantado o que ele ganha do seu sustento, ele tem que pagar uma taxa. Porque tem uma empresa mediando o salário. E ela está fazendo o quê? Investindo dinheiro, está entrando no mercado financeiro. Isso é um rentismo. Né? Isso tem se generalizado, isso não está somente nas plataformas digitais. O rentismo, ele é parasita. Ele cria, ele destrói os laços sociais, ele destrói um elemento que constituiu o direito do trabalho do século XX, que é a solidariedade. Ainda que uma solidariedade subordinada ao capital, que foi o século XX. Mas você tinha o princípio da solidariedade. Por exemplo, previdência social, que era o princípio da solidariedade que tinha por trás. Isso vai ser destruído. E óbvio que para existir esse tipo de forma nova do capitalismo, você tem que ter a sua forma ideológica, que é o individualismo na forma atual, que aparece às vezes no discurso do empreendedorismo. Né? E eu acho muito interessante, eu notei aqui a disputa da subjetividade pelo controle do tempo, porque essa é a questão central. Eu acho que essa é a questão central. Veja, o que é o assalariamento? Eu vou resgatar o velho barbudo Marx. Marx define o que é um assalariado. É aquele que recebe salário, é aquele que tem um contrato de trabalho, que se a gente for por aí o entregador de aplicativo não é. O assalariado é aquele que está disponível a um capitalista, disponível, o seu tempo está disponível ao capitalista, ele vendeu o seu tempo ao capitalista. Ele não pode fazer outra coisa, ele trabalha para outro. Por isso que a disputa do tempo é central. Aonde explode, em 2023, o GT que o governo federal criou para regular as empresas de aplicativo do trabalho? Quando os trabalhadores, os entregadores, as lideranças falam assim, ok, nós não temos como negociar contrato de trabalho, subordinação laboral, vocês não querem isso. A gente quer discutir salário, mas a gente quer ser remunerado pelo tempo disponível ao aplicativo. A gente quer ser remunerado pelo tempo disponível. Ou seja, essa questão, as plataformas digitais disseram não, jamais. Né? Dá para entender? Eu estou lá, conectado no aplicativo, esperando uma entrega. Eu só recebo no momento que eu estou fazendo a entrega. Só que eu estou disponível 14 horas por dia, que é esse o relato que nós temos nas pesquisas. Ele não recebe por essa hora disponível. Então aí é disputa pelo tempo. Por isso que há uma conexão entre essa disputa no cotidiano, que depois vai se expressar nas formas violentas que esses trabalhadores enfrentam no dia a dia. Né? Por que foi tão forte a mobilização do 31 de abril, 31 de março e 1 de abril? Porque eles se organizaram muito rápido? Não, porque desde 2020 eles nunca pararam de se organizar. É que não parecia, vocês que são militantes sabem disso. Vocês sabem que eles nunca pararam. É luta todos os dias, luta molecular. É a violência simbólica, é o racismo que sofre ali do estabelecimento, é o cara lá que obrigou a subir no apartamento, eles vão lá e fazem luta. Essa luta molecular, quando eles organizam a paralisação nacional, mudou. Aí mostrou a força do que parece que surpreendeu para muita gente. Mas para a gente que está acompanhando não era surpresa. Bom, então esse capitalismo rentista, ele destrói as relações sociais, essas relações construídas ao longo do século XX, tem que destruir os direitos do trabalho, etc. E ele vem junto a uma revolução tecnológica. O carro dessa revolução tecnológica é a revolução digital. Então a digitalização do trabalho e a digitalização da economia, que atinge tudo, não é só o trabalho, atinge tudo, em nossas vidas cotidianas. E aí eu vou dar dois exemplos concretos, né, de mudanças importantes no trabalho. Uma é o teletrabalho. Veja, em 1992, na Europa, 0,2% da força de trabalho era no teletrabalho. 0,2%. Hoje, são 22% na União Europeia. Nos Países Baixos, a Holanda, 53%, que aí tem a ver com o tipo de economia.
No Brasil são 7,7%, 7.400.000. Mas, num estudo do IPEA, pode chegar a 22%. Ou seja, isso tem a ver com a automação, com a digitalização. A gente viu como foi importante o teletrabalho durante a pandemia. Mas isso virou uma demanda, inclusive, de categorias. Eu acompanhei o judiciário, virou uma crise no movimento sindical, porque os trabalhadores queriam lutar por manter o teletrabalho, mas não lutar por aumentar o salário. Por quê? Na prática, diminuiu os custos, portanto, aumentou a renda da pessoa. Mas isso veio com várias consequências. Uma delas é o isolamento das pessoas. Esse isolamento tem criado um debate no movimento sindical. Será que não estar no local do trabalho dificulta a organização dessas pessoas? Então, essa é uma questão que aparece, inclusive, nos próprios empresários. Você vê, as Big Techs recuaram no teletrabalho, mandaram voltar no presencial. A Amazon fez isso, várias. A Petrobras está tentando fazer isso, o Ceará está tentando fazer isso, o GTF fez isso logo depois que acabou a pandemia. Porque tem uma questão assim, tem a questão de custo, tem a questão do controle sobre o trabalho, mas também tem uma questão que se percebeu. A ausência do trabalho traz a reflexão sobre a presença do trabalho. Como que o trabalho coletivo é importante, não só para o movimento sindical, mas para o cotidiano do trabalho. Bom, o segundo exemplo que eu ia dar são as plataformas digitais. Elas são a expressão da vanguarda da precarização hoje na sociedade capitalista. Porque ela leva ao extremo dois elementos: a externalização do trabalho e a flexibilização. Externalização que é para fora. Então nós temos um primeiro momento de externalização importante que era nos anos 70, nos anos 80, com as terceirizações. Só que essa externalização aconteceu com uma empresa, que tinha contrato de trabalho. A universidade, por exemplo, tem externalização da limpeza ou do trabalho de segurança. Essas pessoas têm um contrato de trabalho. As plataformas levam ao extremo ao transformar a relação entre empresa com indivíduo. Casa com as reformas trabalhistas que aconteceram por muito tempo. Em 2017, ela institui uma coisa que passou em vários lugares do mundo: negociável em cima do legislado. Ou seja, eu posso negociar individualmente isso, posso passar por cima dos acordos coletivos da legislação, às vezes, trabalhista. Nós temos um debate agora no Supremo Tribunal Federal que pode criar a abertura para a prejudiciação. E é um inimigo do Supremo. Olha que coisa, parece contraditória. O Supremo fala grosso do X, do Twitter, que é uma plataforma digital que não respeita a lei brasileira, mas não fala grosso do iFood. Pelo contrário, ela festa dançando com o CEO do iFood. Por quê? Porque ideologicamente eles têm acordo com essa radicalização. E a flexibilização aparece nisso, na jornada, na falta de direito, etc. 13 minutos, desculpa aí. Só para finalizar, eu acho que, para não me estender, sobre a questão dos sujeitos, eu acho que a mobilização que aconteceu dos empregadores mostra que ninguém está perdido. Eu acho que quem está olhando o movimento sindical, a classe trabalhadora, a quem essas pessoas votaram, o quem votaram nos últimos anos, é uma coisa que traz angústia. Mas eu acho que há espaço para a construção de outro modo de vida. Há espaço para a construção de um outro sonho da sociedade. E essas pessoas estão olhando para isso, para essas contradições, que é a precarização total da vida, que se espera do trabalho, mas que dessa forma, completamente. Não entendi, já. Por isso está gravando ali, talvez não fosse na gravação. Você está ainda foi, ele foi pegar no outro pé. A gente aguarda um pouquinho, né? Então, por isso eu quero fazer um convite para vocês. As programas legais populares, a gente faz
gente não pode fingir que não viu, fingir que não sentiu. Então, eu quero convidar todos vocês, mas principalmente as mulheres. Eu acho que, para além de protestar, a gente precisa dar a nossa força, né, à Marina, que foi vítima daquele ato desolador. Então, terça-feira, 11 horas. Eu acho que eu não consegui ver ali. A gente vai passar então para a Queca. Que se ficar muito baixo, gente, eu vou chegando para frente, porque se eu estiver também por todo mundo vítima, pode ser que eu não consiga falar tão alto. Primeiro, boa tarde, cumprimentar todos vocês. Então, a gente está aqui, né, tá nessa caminhada de dialogar sobre o nosso partido. E aí, para começar, assim, eu estava, enfim, duas situações, né, que eu queria trazer. Uma, eu sou neta de um cara que é do fundador do PCB, comunista do país ainda. Ele sempre gosta de dar um exemplo, né, desse momento que a gente está enquanto classe trabalhadora e as lacunas, né, que a gente foi deixando também enquanto socialistas. Ele fala que a gente nunca conseguiu dar uma resposta, por exemplo, na época Vargas, quando nas fábricas, sei lá, tipo assim, você fala assim, faltava um parafuso, toda vez que chovia entrava água, onde a gente trabalhava, a gente ia fazer uma movimentação lá com os trabalhadores, Vargas chegava, botava o parafuso e fechava. E aí, outro exemplo que eu queria trazer foi uma pessoa que em 3 semanas, um jovem que eu acompanhava, uma assistente social, né, a maioria de vocês sabem, e aí um jovem que eu acompanhava há alguns anos atrás, ele trabalhava no tráfico de drogas, né? Traficava maconha, mas era um menino assim, morador de São Sebastião, com uma esposa, com um filho. E ele foi preso, ficou 15 dias preso, ele apanhou muito na prisão, e aí ele decidiu trocar de vida. E aí ele virou, né, entregador de iFood, e semana passada ele morreu atropelado, trabalhando. Eu acho que esse exemplo é muito do que nós estamos trazendo aqui, né? E aí isso me lembra muito aquela frase do Gramsci que eu trouxe: o velho mundo está morrendo, o novo demora a nascer, neste intervalo uma grande variedade de sintomas mórbidos aparece. E esse processo de sintomas mórbidos, ele é muito essa realidade que a gente tem vivenciado nos últimos anos, assim. Claro que a pandemia ela aprofunda isso, mas sem dúvida, a gente, antes da pandemia, principalmente no contexto do Brasil, a gente já estava vivenciando isso no período do golpe, no período do Temer. A gente, enquanto mulheres, já trabalhava bastante essa temática, né? Transitando nas nossas fronteiras, dialogando de forma internacional sobre o direito das vidas das mulheres. A gente, enquanto feministas, a gente sempre pautou, né, a precarização do trabalho como um fator fundamental para designar o rumo do nosso feminismo. E nesse processo, a gente, enquanto partido, a gente teve um grande desafio, né, de nos encontrar, que eu acho que ainda é um processo que estamos transitando, da gente se encontrar nesse caminho, num período de golpe que a gente teve, num período de avanço da extrema-direita, de retirada dos nossos direitos, numa eleição difícil como foi a de 2018, que foi mais difícil em 2022, e a gente sabe que ela vai ser mais drástica no ano que vem. E nesse período, a gente possibilitou, né, nosso partido, companheiros e companheiras, né, que, enfim, principalmente da juventude, que não vivenciaram processos anteriores, né, antes do golpe, uma juventude muito larga, inclusive, né, a gente está falando de quem tem 30 anos, não sabe muito o que é viver num período, né, sem Bolsonaro. Isso trouxe um desafio enorme para a gente pensar o partido, né? Os princípios do nosso partido, eles são antiquados, eles não cabem mais. Qual o tipo de diálogo que a gente tem que fazer quanto a isso? Para não ficar paradão no tempo, mas também não se colocar num lugar em que o pessoal deixe de ter sentido. Acho que esse desafio foi muito posto para nós no período congressual, e é esse momento que nós estamos aqui. E é fundamental também a gente relembrar que o PSOL, ele nasce a partir de uma grande contradição que a gente estava vivendo na época, né, do primeiro aceno ali do governo Lula, que já apresentava propostas reformistas para o nosso país. E o PSOL ele nasce desse momento singular da gente se colocar contra isso, entendendo que a gente tem outros desafios muito importantes naquele momento, que se dão até hoje, que era
né, alavancar a nossa classe trabalhadora, que a classe trabalhadora ela sempre vai existir, sendo mais precarizada ou não, nós sabemos que a classe trabalhadora ela vai existir. E a gente inicia o nosso partido. E o partido, esse partido, né, de, enfim, muitas correntes, ele traz desafios também de como a gente tem que nos colocar nesse momento agora de responsabilidade. Em que é o momento que a gente tem que trazer uma crítica muito importante para os processos que a gente tem vivenciado, mas ao mesmo tempo ter uma responsabilidade histórica para que a extrema-direita não avance. Nesse sentido, a gente, né, enfim, do local que eu construo já há alguns anos, enquanto uma pessoa que está dentro da Escola da Parque Internacional, a gente sempre trabalha esse momento de hoje, né, o presente, olhando para esse passado, que eu trouxe esses exemplos, e entendendo que o futuro que a gente almeja é o socialismo. Não existe outra forma de nós, enquanto pessoal, partimos de outros pressupostos. E pensar esse socialismo, inclusive, essa luta de classes, a partir de uma perspectiva de gênero e de raça. Porque muitas vezes que a gente tem trazido, nas falas que a gente tem acompanhado, sempre coloca como se algum grupo social nunca tivesse vivenciado isso. Aí você traz o exemplo do povo preto. E aí, enquanto feminista negra, as feministas negras que nós começam a se organizar dentro do movimento de mulheres, elas vão pontuar essa diferenciação a partir também de um demarcador de trabalho. Porque são mulheres negras que sempre estiveram, né, com seu tempo escravizado para cuidar da casa e dos filhos das mulheres brancas, para que as mulheres brancas pudessem trabalhar nas fábricas, para que as mulheres brancas tivessem independência e autonomia financeira. Mas as mulheres pretas não tinham direito de cuidar dos seus filhos, não tinham direito ao casamento. Enquanto as mulheres brancas estavam pensando em cortar os seus cabelos e deixarem curto, a gente estava lutando para poder deixar o nosso cabelo solto. E isso é um processo até hoje que traz uma ruptura enquanto mulheres negras que não se colocam enquanto feministas negras. Porque o nosso local de classe ele sempre foi determinante para nos afirmarmos em qual tipo de feminismo, em qual luta de mulheres a gente se encaixa. E dentro desse processo, qualquer lugar hoje que a gente acha, que a gente entende que é necessário a gente fazer pactos para que essa base da pirâmide, que é uma base muito larga, que ela se precarize ainda mais, porque a perspectiva de nos afundar, certo? Numa possibilidade de avanço social, que é muito colocada para nós enquanto mulheres negras, a gente entende que não, vamos por esse caminho daqui, que não é o que nós almejamos, mas esse aqui vai possibilitar melhor condição de salário. Esse aqui vai trazer uma falsa ideia de que eu sou patrão do meu tempo, de que eu não tenho patrão, sendo que você é patrão das redes sociais, você é patrão das 100 mil pessoas que te seguem no Instagram. Você é patrão, você tem seu patrão, aquele que pede a comida, aquele que vai pedir a farmácia. Então você não tem domínio sobre o seu tempo. Você tem ali, na verdade, uma troca. E aí eu volto para a condição das mulheres negras. Que dentro do feminismo periférico, durante muito tempo as mulheres colocaram isso. A minha forma de escambo é o tempo. Enquanto a minha vizinha sai para trabalhar enquanto doméstica, eu cuido dos filhos dela, né? Todo mundo vai lembrar das mães crecheiras, certo? Inclusive, está com um debate na CDF sobre isso novamente. Então, o tempo, ele sempre foi fundamental para nós enquanto mulheres. E, principalmente, nos colocar o porquê que a gente reivindica tanto esse lugar de entender gênero e raça como crucial para a classe trabalhadora. E não de que nós construímos identidades, identitarismos, para separar essa classe ou para que minimamente a gente possa ter acordo com reformas que nunca vêm diretamente para nós e que não vai nos tirar desse local de paternidade. Eu acho que, para ir finalizando, eu acho que é muito fundamental a gente trazer esse debate para dentro do partido, para a gente pensar o programa que nós temos desenhado, largar o que é o nosso país. Se a gente não compreende que esse país de 522 anos, ele tem 388 anos de processo escravista, que mulheres são exterminadas, mulheres são assassinadas, mulheres indígenas são assassinadas, porque a gente compreende que a ideia de família ela é uma ideia que nos massacra também, que não nos dá direito ao trabalho, que não nos dá direito à autonomia dos nossos corpos. E se a gente também não traz a compreensão de que essa classe trabalhadora no nosso país, ela é formada e ela é forjada pelo escravismo.
Se a gente acha que esse debate é um debate que não cabe à classe trabalhadora, ou é um debate antigo, a única coisa que vai restar para o nosso partido realmente são programas reformistas. E eu compreendo que este programa reformista, posto hoje no governo atual ou nos governos anteriores do PT, não cabe para nós enquanto socialistas, muito menos para nós que reivindicamos uma interseccionalidade que liberte mulheres, povo preto, indígenas, pessoas com deficiência e, principalmente, essa conjunção que até hoje está periferizada. Então, umas inquietações para que a gente possa debater no dia de hoje. Obrigada. Uma boa tarde a todas e todos. Eu cumprimentar a companheira Júlia, presidente do nosso partido, do PSOL, a você, professor Ricardo, Queca, e Max, meu abraço. Olha, gente, é um dos temas mais importantes que a gente tem nesse momento no nosso país, em escala também planetária, que é a discussão sobre o impacto dessas transformações do mundo do trabalho para a classe trabalhadora principalmente, mas para o povo de um modo geral, né? Eu fiz aqui algumas anotações. Eu diria que assim, a ampliação e o crescimento da informalidade no mundo do trabalho tem, obviamente, uma razão importante para os capitalistas. É a forma mais absurda de exploração ou de superexploração do trabalho em favor do capitalismo, em favor dos patrões, né? A gente tem situações assim, trabalhadores sem carteira assinada. Já foi aqui relatado pelos palestrantes dessa mesa. Os direitos e benefícios previdenciários cada vez mais escassos, negados, sonegados, né? Algo assim absurdo, né? Nós temos uma situação que aqui no Brasil é recorrente, o trabalho escravo. É outra característica dessa situação que nós vivemos, da precarização do trabalho e do trabalhador no nosso país. Queria dizer assim que uma outra característica dessa precarização é a instabilidade no emprego. Hoje, não é exagero afirmar, ninguém está estável em seu trabalho com a legislação existente, com a precarização e com essa, eu diria assim, esse absurdo da humilhação do trabalho em detrimento, em favor, melhor dizendo, do capital, né? A instabilidade no emprego a gente pode registrar através do crescimento cada vez maior do trabalho temporário, esse uso também já relatado aqui das plataformas digitais, sem observância da estabilidade, da própria segurança para o exercício do trabalho, a redução e extinção progressiva, melhor dizendo, dos direitos dos trabalhadores, né? Então a gente vê toda hora no Congresso Nacional Brasileiro, nos meios de comunicação, é importante dizer isso, quanto mal faz à sociedade, à classe trabalhadora, a forma nazista, fascista, como a Rede Globo e a maioria dos meios de comunicação tratam essa questão do mundo do trabalho. A precarização para eles significa avanço, né? No modo como entra em nossas casas todos os dias. É um absurdo, né? A ideia de que pagar um 13º é um exagero, porque não deveriam fazer isso para que pudesse estimular cada vez mais a economia. É uma cantileira nojenta, fascistoide,
né? Queria também fazer um registro aqui dessas situações que, para nós, assim, gente, tem muito o que fazer. A tarefa de um partido como o nosso, Júlia, da nossa militância, de tentar buscar um crescimento cada vez maior, inclusive e principalmente na juventude, para prevenir sobre isso que está acontecendo. Quanto mais informações, quanto mais a gente puder trabalhar isso no meio da sociedade, melhor para o futuro, porque não está fácil a gente fazer esse tipo de combate, né? As causas assim, da precarização estão claras, né? A flexibilização das leis trabalhistas, a introdução massiva de novas tecnologias no trabalho através dessas plataformas digitais, a crise econômica, o aumento do desemprego e a diminuição da renda é causa da precarização. Isso só vai ampliando essa situação, né? Também não poderia deixar de dizer aqui, gente, o quanto essa situação... Quanto tempo, Terezinha? Só para ver o que eu posso... Tá. Eu quero fazer aqui um registro do impacto de todas essas situações aqui relatadas na saúde mental dos trabalhadores e do nosso povo. O quanto isso tem adoecido a nossa classe trabalhadora em todos os aspectos. A votação massiva na extrema-direita tem uma relação estreita também com essa situação. O trabalhador, como já foi dito aqui, não sei se foi Queca que fez essa observação, tem uma situação de medo, de perigo diante da situação que estão vivendo e, portanto, acham que um demagogo tipo Bolsonaro ou coisa do gênero pode resolver a sua situação. Então é tudo muito grave. Por isso a gente deve trabalhar bastante essa questão de denúncia ao aumento das internações hospitalares devido ao sofrimento do nosso povo, do ponto de vista mental. Quanto sofrimento está passando a nossa classe, né? Isso também traz uma consequência assim muito grave, porque influi diretamente nas relações familiares. Isso traz também algo muito ruim para esse momento que a gente está vivendo. Literalmente, as famílias que não têm mais os finais de semana, não tem mais fugiu aqui da palavra, deixa para lá. Mas eu quero concluir aqui, Pepe, dizendo o seguinte: as dificuldades da classe trabalhadora diante desse modelo tendem a aprofundar. Portanto, a nós, agora eu falo enquanto militante socialista, militante do PSOL, militante das causas populares, nós precisamos levar esse debate para dentro de nossas casas, de nosso círculo familiar, de nosso círculo do trabalho, para que a gente possa minimamente se prevenir contra essa avalanche de um contexto desestruturante, de um contexto que está aí para acabar com a classe trabalhadora, acabar com os interesses nossos de classe, tentar diminuir a cada dia aquilo que é tão caro para o trabalhador, sua estabilidade, seus direitos, né? Porque a cada dia a gente tem um agravamento da situação nesse mundo do trabalho, né? Portanto, parabenizo nossos irmãos e irmãs do nosso partido por estarem buscando por temas tão importantes quanto esses, refletir melhor sobre o que fazermos diante de uma situação tão grave, tão difícil como a que nós
estamos vivendo nesse momento. Desculpa assim, o avanço aí do tempo, PT, mas é importante que a gente possa conversar sobre essa situação. Bom, camaradas, esse é o momento que a gente vai abrir 10 inscrições. Eu vou pedir aos membros da comissão que estão aqui, são Keila, Varela, Júlia e os alianças da comissão. Agora você levou a mão para se inscrever ou para se identificar? Então, e a Lud, que está ali ao fundo, também é da comissão. Eu preciso que um de vocês faça essa lista aqui para mim. Eu acho que a Júlia foi a primeira que se inscreveu, né? Eu já vou passar para ela também. Que eu me inscrevo, tá? São 5 homens e 5 mulheres. Pessoal, então, boa tarde, né? Primeiro agradecer a mesa, ao professor Ricardo, né, que se juntou a nós nessa tarefa importante de discutir o programa. Meu nome é Júlia, sou presidenta aqui do pessoal do Distrito Federal e sou do Movimento Esquerda Socialista. E eu acho que uma coisa que a gente não pode perder de vista, eu acho que o professor Ricardo e os companheiros falaram, é que independente do grau de exploração, de espoliação, de avanço do capitalismo, nós nunca podemos ceder para esse discurso do empreendedorismo, da individualidade e rebaixar o nosso programa. Acho que a tarefa do nosso partido é estudar essas relações, ajudar na auto-organização dos trabalhadores, na conquista dos direitos, né? Eu lembro que pós a eleição de 2000, da eleição passada, municipal, até numa reunião interna, o companheiro do campo majoritário chegou a suscitar até pelos resultados, sem ainda fazer sentido falar em classe trabalhadora, muito por conta do impacto do Marçal, né? Na votação municipal ali, na classe trabalhadora. O próprio Bolsonaro não tem voto só da elite, ainda que ele represente os interesses da elite, ele é popular, né? E acho que é aí que é a grande tragédia do nosso tempo. Mas, ao mesmo tempo, se a gente rebaixa o nosso programa para dialogar com essa ideologia do empreendedorismo, acaba que a gente não desnuda as relações. Evidentemente que a gente tem que dialogar com isso, mas nunca adotando essa ideologia como a nossa própria, e até usando disso para avançar nos direitos da classe, né? Até trazendo uma experiência assim, concreta, a gente, né, eu acompanho desde 2019 o movimento dos entregadores, e foi numa reunião que eu vi um deles falando sobre o tema de não ter lugar para ir no banheiro e carregar o celular, e foi aí que eu levei a ideia para o mandato do Fábio, a partir dessa escuta, da gente apresentar o primeiro projeto em defesa dos entregadores de aplicativo no país, que foi um dos pontos de apoio, que finalmente a gente teve uma vitória, que as empresas desistiram de seguir nessa luta judicial de uma coisa tão básica, que é a garantia de um banheiro e uma tomada para o trabalhador que está ali mais de 12 horas, 14 horas por dia. Enfim, né, tem condições mínimas. A gente não está falando nem de salário, de tempo, como o professor falou, que é uma questão muito mais estrutural, ao mínimo, ao básico. E foi muito importante essa vivência, a gente ter claro os nossos princípios. Por exemplo, a gente ter apoiado, para concluir, não ter apoiado, no caso, o PLP 12 do governo, que era um projeto muito prejudicial à classe, que abria, inclusive, a organização para outras categorias, né? Eu acho que isso que a gente também tem que estar atento, quando a gente está falando disso, a gente está falando de uma tendência do capitalismo, e como isso vai influenciar também todo o mundo do trabalho. Então, acho que isso também mostra a importância da nossa independência política para, por exemplo, cobrar o governo, vou concluir mesmo, para que ande, né, a pauta que a gente teve um fôlego da esquerda, que é o fim da jornada 6x1, que o pessoal apareceu para a população como protagonista naquela PEC que a ECA apresentou com o VAT, que é uma pauta que está desde o manifesto do Partido Comunista, numa pauta nem um pouco novidade, mas que a gente sabe que o governo não tampou isso, né? O Lula fez uma declaração, mas não se comprometeu
E se não tiver luta organizada pela base, só discussão superestrutural no Congresso e nos gabinetes não vai fazer essa pauta avançar, porque ela está indo contra ali a taxa de lucros, capitalistas, as grandes corporações, atacadistas dos serviços, etc. Então a importância também de a gente não só apostar no Congresso para essa pauta avançar, mas também nas ruas e nas lutas. Boa tarde, pessoal. Me chamo Yasmin, eu sou pesquisadora de filosofia na Universidade de Brasília também. Sou militante do PSOL e militante do MTST e achei muito importante, né, discutir o programa a partir da temática sobre o trabalho e a ênfase que a mesa deu para a questão do tempo livre, né? E aí, muito no programa, né, nos movimentos sociais no PSOL, a gente traz bastante a luta dentro do território e entender também como que surge essa necessidade de organização territorial, que faz parte da história do Brasil, obviamente, onde a disputa por terra, onde a disputa por moradia, ela é central nas lutas, né, que perpassam tanto lutas de classe, questões raciais e de gênero, né, como a companheira também falou, a questão do tempo, né, para as mulheres é muito importante. Eu queria trazer uma contribuição para o programa, né, a questão das organizações territoriais aqui no Distrito Federal, tendo em vista, né, ali São Sebastião, vou trazer um pouco, né, do trabalho do MTST. São Sebastião, né, quando se tem um sábado onde as mães podem deixar os seus filhos para fazer uma aula de capoeira, né, como que isso não é apenas um trabalho cultural no sentido genérico, mas que ali a gente está tentando também trabalhar esse tempo onde a mãe pode estar, né, ali deixando seus filhos na confiança de um momento educativo, né? Ou então para falar do programa das cozinhas solidárias, né? O que é o debate sobre soberania alimentar, se não a questão do tempo, né? Então, o trabalho de cuidado, né, fica à mercê das mulheres, as mulheres em sua maioria, as mulheres negras, e o que é, então, pautar a questão da soberania alimentar a partir de uma política pública, né, porque se transformou em política pública justamente por essa importância, né, do debate da questão da soberania alimentar e do trabalho em seu tempo livre. Então, queria enfatizar como isso apareceu na mesa e como isso é fundamental quando a gente está pensando a luta, né, contra a escala 6x1, né? Então, vem perpassando várias das nossas pautas dentro do PSOL e dentro das construções do movimento, dos movimentos sociais dentro do nosso partido. Queria fazer essa fala de contribuição e conversando também, principalmente com esse elo que uniu todas as falas, que é a questão do tempo livre. Obrigada. Obrigada, Yasmin. Oi, gente, boa tarde. Sou o Zaidan, sou da direção do PSOL BF aqui também, psicólogo. Eu acho que o maior trunfo do neoliberalismo foi ter conseguido encurtar o horizonte de transformação social. Eu acho que nós temos uma situação em que o neoliberalismo vem de uma ideia de fim da história, em que se perdeu a perspectiva de transformação radical, de transformação estrutural. Não é à toa que é mais comum, a gente tem aquela frase famosa que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo hoje. E isso acontece também porque o neoliberalismo, além de mudar as relações produtivas, ele também construiu uma nova forma de sujeito, de ser no mundo, que é uma forma absolutamente individual, em que a gente é completamente deslocado da natureza, dos seres humanos, em que se cortam os laços sociais, em que se acaba com a ideia da solidariedade. Então, se no século passado era muito comum a ideia da revolução, das organizações de classe, das entidades, das associações, hoje o que a gente vê é uma luta generalizada de cada um por si, todos contra todos, e salve-se quem puder. E eu vejo que isso, esse realismo capitalista, ele é reforçado não só pela direita, mas ele é reforçado também pela própria esquerda, quando assume a tarefa de gestão da crise do capitalismo diante dos governos.
Então hoje a gente tem, por exemplo, um governo que, apesar de ser um governo de centro-esquerda e ter sido eleito pela esquerda, com um discurso inclusive de enfrentamento aos privilégios, etc., pratica também um ajuste fiscal sem questionar de forma profunda aquilo que aconteceu anteriormente. Inclusive mantendo, por exemplo, até contra a própria promessa de campanha, mantendo as reformas trabalhistas e a reforma da Previdência. Então, é preciso que o pessoal ele seja capaz de ter independência para questionar também como que a gente pode enfrentar esse problema de fundo e pensar uma outra lógica de relação com a economia, com os seres humanos, com a produção. Porque hoje a gente tem uma situação em que você pega, por exemplo, o ajuste fiscal. O ajuste fiscal, ele corta da educação e da saúde para injetar no bolso dos banqueiros pela dívida pública, pelos juros da dívida pública. E hoje a esquerda não fala mais, o próprio PSOL, uma boa parte do pessoal abandonou esse debate de questionar o que está de fundo da dívida pública e de como que a gente, para ir concluindo, de como que a gente consegue enfrentar isso e de como que a gente consegue priorizar o investimento da educação, na saúde, os investimentos sociais. Então, esse tipo de debate, acho que nós temos que retomar a taxação das grandes fortunas, os enfrentamentos aos bilionários, e para isso nós só vamos conseguir fazer se nós tivermos independência política para ser capaz de apresentar um outro projeto de mundo, de sociedade. Valeu. Boa tarde, gente. Eu sou a Larissa, sou militante do PST e sou moradora do Pôr do Sol, né, Pôr do Sol Nascente. Queria trazer algumas considerações rápidas, algumas reflexões que podem ajudar a gente a pensar sobre o programa do pessoal, né, sobre o que deve ter. Que agradecer a mesa também pelas contribuições. Acho que a gente tem alguns pontos centrais, né, quando a gente pensa no mundo do trabalho. A gente tem esse cenário, né, de digitalização, né, do trabalho, então cada vez mais processo de uberização, entregas, uma questão muito associada à tecnologia e essas outras formas de comunicação também e de relações. A gente tem um processo de fragilidade também das leis trabalhistas, e acho que é importante pensar também o impacto que a reforma trabalhista tem sobre esse processo também, o processo de precarização, de fragilidade com, né, das relações trabalhador e empregador. E a gente tem também o processo de enfraquecimento das organizações sindicais. Eu acho que isso é muito importante também, ainda resultado desse processo de reformas também, né? E aí o que eu estou querendo dizer com isso? Assim, é claro que a gente, como partido, a gente deve continuar ocupando o sindicato. Assim, ainda é um espaço de luta, né, um espaço histórico de luta, mas é importante também a gente observar como que as formas de organização do trabalho, elas tomam novas configurações. Né? Então a gente tem novas formas de organização do trabalho. A gente tem muitos trabalhadores sem vínculo, uma grande parte de trabalhadores sem direitos. Então como organizar isso a partir de outros espaços que não são mais os sindicatos? Então é importante a gente pensar, né? Então a gente tem alguns caminhos. A gente pensar, primeiro, onde estão esses locais de trabalhadores, a partir de movimentos de trabalhadores sem direitos, por exemplo, organizações de empregadores, associações de ambulantes. Então, todas essas associações fazem esse processo, né, de luta, de luta. E a gente tem uma outra vertente de pensar também nessa organização a partir dos territórios. Então, o território é o espaço comum entre todos os trabalhadores. Então, pensar o mundo do trabalho a partir também do espaço que o trabalhador está, né, a partir dos seus territórios, de organizações populares e comunitárias, a partir dos movimentos sociais também. Então, acho que quando a gente vai pensar no programa, pensar nessa vinculação estreita, né, do papel dos movimentos sociais, das associações de bairros, das associações de trabalhadores sem direitos também, a importância disso para a construção, né, dessa luta pela garantia de direitos. Por último, queria trazer uma outra questão também, que eu acho que é essencial. Quando a gente fala do mundo do trabalho, a gente tem que necessariamente falar também sobre previdência social. Né? Eu acho que é importante a gente pensar nesse processo de envelhecimento. A gente fala sobre uma grande massa de juventude sem direitos, né? Assim como eu, assim como vários de vocês, sem direitos. Então, pensar nesse processo de longo prazo, né? A gente está inserido no mundo do trabalho agora, mas é a longo prazo, né? Que tipo de previdência ou cobertura a gente vai acessar se a gente
não tem consolidação de leis trabalhistas, né? Também é uma fragmentação não, né? Uma dissolução o que é a CLT, né? Acho que se perde um pouco do que é ter direitos trabalhistas. Então, pensar nessas novas configurações que elas estão completamente fatiadas, assim, do direito ao trabalho, claro, coisas imediatas, mas também do processo de envelhecimento, pensar como é que a gente pode estar seguro perante o Estado a partir da Previdência. Então, acho que a dinâmica política, a dinâmica da vida não nos faz perceber e discutir. Eu considero esse momento assim, de muita riqueza, não só pela mesa, mas principalmente pelas falas da plenária aqui. Agora é o Ademar. Boa tarde, gente. Meu nome é Ademar, sou militante da Rebelião Socialista e até há pouco tempo atrás eu estava na equipe de comunicação da ANEA, da Aliança Nacional dos Empregadores por Aplicativo. E tem várias questões, inclusive práticas, sobre essa questão das novas formas de trabalho, especialmente de trabalho plataformizado. Por exemplo, alguém aqui é entregador de aplicativo? Quem aqui é entregador de aplicativo? Só porque não tem entregador de aplicativo, porque agora eles estão trabalhando. Militante nosso da Rebelião Socialista, que é entregador, eu convidei ele ontem para cá e falei, cara, fiquei 3 dias com a moto estragada, com a moto quebrada, agora eu estou tendo que rodar para poder compensar, e não tem tempo de eu participar dessa plenária. Ele queria muito. Então, esse tipo de aspecto, esse tipo de coisa é muito importante da gente entender. Até quando a gente for marcar alguma atividade com eles, saber o horário deles, porque a carga de trabalho deles é uma coisa absurda. É 7 por 0, 12 horas por dia, 10 horas por dia, que gera uma série de consequências na saúde. Sobre essa experiência de estar numa equipe de comunicação da Aliança dos Empregadores, são algumas coisas interessantes dessa experiência. Em primeiro lugar, a ANEA, formada depois de 2020, a partir do BREC, o primeiro BREC, que foi durante a pandemia, teve um segundo BREC, que foi em 2023, em setembro, que não foi tão forte, esse eu participei um pouco da organização, e um terceiro agora. É um organismo que as organizações de esquerda têm que abraçar, que é um organismo em disputa. Ele reúne, a Aliança Nacional dos Empregadores, reúne várias associações, tem uma direção, que tem uma inclinação, que tende, que eu entendo como politicamente disputa, e a gente tem que abraçar eles nas causas deles. É muito importante a gente não tentar passar por cima das direções já estabelecidas na categoria, mas de disputar essas direções, e há uma direção que ela está sim em disputa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é importante ver a mudança que teve depois desse segundo BREC, que foi o maior BREC de todos, depois do dia 31 de março e 1º de abril. Eu acompanhei os preparativos do BREC de perto. Há uma abertura maior de boa parte dos entregadores de aplicativo sobre as organizações de esquerda e os parlamentares de esquerda. Eu sou estudante de mestrado em psicologia na UNB e eu estou estudando entregador de aplicativo. Uma coisa que eu consegui identificar na minha pesquisa, em parte, são 3 camadas de crença liberal em entregadores. O pessoal um pouco mais progressista, que tem uma crença liberal menor, que é uma minoria de 20%. Existe um setor de 30% que tem uma crença liberal muito grande, chegando a culpabilizar a pobreza, cerca de 30%. Existe uma camada intermediária de 50%, que é o pessoal que está ali no meio do caminho, que chega a ser conservador, mas que há possibilidade de pontes de diálogo. Depois do BREC do dia 31 de março e 1º de abril, esse pessoal intermediário começou a enxergar a esquerda, os parlamentares de esquerda, de uma maneira menos ruim. Então, a hora agora, no momento em que a gente está passando, inclusive, eles ainda estão em estado de mobilização. Era para ter o segundo BREC para se organizar agora, para junho. Eles estão vendo o tensionamento até o limite. É possível que agora, em junho ou julho, tenha um segundo BREC, que esse segundo BREC seja muito radicalizado. É uma oportunidade única para as organizações de esquerda se aproximarem dos entregadores de aplicativo, porque há um início de abertura, há um início de processo de diálogo com essa categoria. Em terceiro lugar, dialogar com essa categoria não é uma coisa fácil. Você não chega com essa camiseta que eu estou aqui, levantando o braço e gritando a linha do partido. Não vai dar certo. Você tem que entender qual é o vocabulário deles, você tem que entender quais são as angústias deles, você tem que saber conversar com eles.
Tem que saber chegar com aquela história. Você tem 2 ouvidos e só uma boca. Ouvir muito antes de falar. E falar de acordo com as questões práticas da lei do Fábio Félix. O Fábio Félix, alguém bem visto na categoria, porque ele fez uma lei, aprovou um projeto de lei que ajuda na prática a vida deles. Acabou. Se era militante LGBT, se ele é de esquerda, para alguns isso conta menos. Então, o setor reacionário que não dá para falar, mas para alguns isso conta menos. Então, tem que saber quais são as reivindicações dele. Se você chega lá, por exemplo, falando sobre a questão que é a que mais dói neles hoje, subir com a entrega, ser obrigado a subir com a entrega, isso tem a ver com racismo estrutural. Está diretamente ligado ao racismo estrutural. Se você faz um discurso baseado nisso, olha, esse negócio de você ser obrigado a subir, teve uma reunião com o Fábio Félix e um grupo de entregadores vão falar. Se você faz uma discussão sobre racismo estrutural com base no desrespeito que ele sofre, isso já é um canal de diálogo enorme. Então tem que saber chegar. Por último, é importante ser inovador na forma, mas é importante ter firmeza no conteúdo. A gente não pode cair no atalho de defender a flexibilização dos direitos trabalhistas. A maioria deles, infelizmente, acredita nesse discurso. Só que isso não é motivo para a gente cair nesse discurso. É necessário entender a realidade deles, é necessário, a partir das necessidades deles. Agora, em momento algum, nada é desculpa para a gente defender a flexibilização da CLT ou formas de regulamentação do trabalho por fora da CLT. Isso é princípio. O pessoal deve manter o princípio de defender a ampliação dos direitos dos trabalhadores. Se algo for mudar, que seja ampliando direitos, de forma alguma desregulamentando, flexibilizando ou retirando direitos. Nada é desculpa para a gente defender isso. E é necessário a gente, com toda a paciência e com cuidado, fazer esse debate com os trabalhadores plataformizados. Eu acho que com isso é possível aproveitar essa oportunidade e se aproximar desse setor. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho rápido, mas é um terreno fértil e é um terreno do qual, no médio e no longo prazo, pode ter excelentes resultados. É o setor que, para 2022, a maioria absoluta votou no Bolsonaro, 8 parlamentares de direita, mas que, no longo prazo, esse setor pode ser ganho para o nosso lado, se a gente souber mexer, se a gente souber fazer. É isso. Ademar, você só falou todo. Desculpa. Eu queria chamar agora o Wesley. Por favor, 3 minutos. Gente, boa tarde para todo mundo. Agradecer a presença de vocês, todo mundo que está aqui, o Varela que está ali na função de São Paulo, a gente. Eu acho que algo que apareceu muito ali nas falas, que eu acho que é muito importante, né, a questão de como esse novo advento da era internacional bagunça a maneira de a gente ver o trabalho, né, ao nível da gente se perguntar se ainda faz sentido falar em classe trabalhadora. E eu acho que é interessante a gente refletir um pouco sobre isso, né, que eu acredito que seja muito central nas reflexões sobre o trabalho. Que é, por exemplo, a gente pegar a inteligência artificial, a ChatGPT, que chegou com a promessa de que iria se responsabilizar das tarefas manuais mais chatas para que a gente pudesse ter disponibilidade para poder fazer arte. Só que a gente está vendo hoje é o ChatGPT fazendo arte e a gente trabalhando da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Então a gente está correndo como nunca, né, cansados e nessa rotina frenética. Eu acho que é importante a gente levar em consideração que a gente está falando de plataformização do trabalho, desse novo advento, mas também a gente pensar como é que isso é feito, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está vendo vários postos de trabalho sendo fechados por conta da substituição pelas máquinas, a gente ainda tem intensamente mão de obra escrava sendo explorada ao redor do mundo, né? É só a gente lembrar que para a gente poder ter um Uber no nosso celular, a gente precisa de uma matéria-prima que seja feita para que isso seja possível. E a mão de obra escrava de pessoas da América, de pessoas da Ásia. Então isso demonstra, né, como também o elemento colonialista e racista, que sempre foi um braço importante do capitalismo, está presente ainda. Então acho que é importante a gente ter de vista que, por mais que esteja bagunçado, estamos falando de relação de trabalho, estamos falando de luta de classes, e eu acho que é sempre importante a gente ter isso em vista, né? Então a gente tem isso que é muito falado, né, sobre essa questão do empreendedor de si, que a gente deixa de se ver como sujeito, a gente perde de vista a coletividade e a gente passa a se enxergar como empresa e o outro como concorrente. E aí o que a gente tem como isso, né, que essa suposta autonomia e liberdade que a gente tem para a gente poder trabalhar o que quiser, se revela na verdade como uma autonomia e liberdade da gente gerir a própria desgraça.
Então, eu acho que uma das grandes alternativas que a gente tem frente a esse problema que está colocado é a gente pensar realmente a coletividade, que eu acho que as periferias dão aula em relação a isso. Eu acho que o próprio Jovem de Expressão é um grande exemplo de como a coletividade é a única saída que a gente tem frente a essa ideologia neoliberal, que tenta ensinar para a gente que as coisas, enfim, que a gente tem que acreditar em nós mesmos e tal. Isso aqui é um exemplo, né, de quando a pessoa consegue fazer um feito que para a gente é muito importante, por exemplo, chegar à universidade, que volta para esse espaço para poder trazer também mais dos nossos. E isso também é um outro fator, né, como também desse novo mundo do trabalho, que o Marcos falou, né, do seja rico, morra tentando, que a gente tem cada vez mais a juventude dispensava a universidade como espaço importante de formação. Mas a verdade é que a elite entende a importância da universidade e não abre mão desse espaço, né? Porque, independentemente se você vai querer ou não trabalhar naquela área, entende que é importante você ter aquela formação, porque conhecimento também é poder. E eu acho que a gente precisa estar sempre resgatando a importância disso. E acho que a centralidade disso, né, é o debate da escala 6x1. Também a questão... para concluir, então, a questão da renda universal também é muito importante, mas a gente saber que, na verdade, o que está em jogo, né, é uma disputa mesmo de pensamento, uma disputa de corações e mentes que a gente precisa demonstrar para as pessoas, né? Por que a gente precisa? Por que a gente é contra a escala 6x1? Por que a gente precisa ter a renda universal, né? Para a gente poder imaginar que um novo mundo ainda é possível de construir, a gente pode ter mais tempo, né? Aquela velha frase. Trabalhar todos, produzir o necessário, enfim, para que a gente tenha mais tempo para poder viver. É isso, obrigado. Gente, então, boa tarde. Também saudar o espaço do Jovem de Expressão, né? Eu, primeiro, como eu fiz na reunião passada, saudar que teve uma mudança, né? Os companheiros entendem que a gente precisa discutir o programa do PSOL. Eu, no Congresso do PSOL, fomos acusados de não querer destruir o PSOL. Pelo contrário, nós temos que discutir um novo programa do PSOL, pensando o PSOL para os próximos 20 anos. Nosso programa foi, apesar de ter algumas críticas como foi escrito há 20 anos atrás. Mesmo os que defendem eles sabem que nós vivemos uma nova conjuntura, prova essa forma de trabalho pelos aplicativos. Mas, bem, eu quero problematizar entre algumas polêmicas. E aí eu vou começar com uma frase que necessariamente eu não vou falar. Nós estamos mal com o governo Lula, mas estaremos muito pior se não fosse o governo Lula. E esse debate tem que terminar na lógica de entendimento nosso do que acontece hoje no Brasil. E aí tem uma informação legal que a gente possa colocar, principalmente o professor que faz esse estudo mais da Associação Brasileira, a Associação Paulista de Mercados, está com 280 mil vagas abertas e só está conseguindo 30 mil trabalhadores para trabalhar. Onde que nós vamos encontrar essas respostas? Será que o trabalhador não quer mais o abuso moral? Acho que não quer mais o abuso moral. O patrão exigindo dele correr rápido, ou a gente mesmo, quando vai nesses hoje hipermercados, né? Os caras que vão com a boca lá, tirar, e a gente vai xingar o cara que está atrapalhando a gente passar com o carrinho. Né? O trabalhador quer abrir mão desse 13º. Eu acho que esse debate a gente tem que aprofundar nós. E esse é o debate que tem que ter, gente. Não é o debate que eu construí, e aí com muito eu respeito e eu concordo com o que o companheiro falou, não é se nós vamos conseguir dirigir os aplicativos ou não. Como abaixar a bola, gente? É como é que nós vamos fazer a vida dos trabalhadores melhorar. Como é que nós vamos fazer o motoqueiro, o motoboy parar para ter uma vida mais digna de trabalho? É isso que está no nosso programa. O nosso programa não tem que dar uma discussão analítica nossa, e aí o professor falou isso, alguém falou, não sei, sobre o ponto de vista ideológico dos trabalhadores. O programa do pessoal tem que pensar o Brasil de forma econômica, tem que pensar o Brasil de forma, o mundo de forma econômica, como nós vamos desenvolver isso e como isso vai impactar
no desenvolvimento social do nosso país. O PIB no Brasil aumentou, todos os dados estatísticos no Brasil aumentaram. O que isso influenciou na vida do povo? É isso que nós temos que pensar, como a classe vai colocar. E aí, uma boa, a gente não precisa dizer, e ninguém disse, isso é uma falsa verdade, que alguém aqui está defendendo que o empreendedorismo passa a ser a nova tese trabalhadora. Mas negar que o empreendedorismo é uma vontade da juventude, da classe trabalhadora, é fechar o olho e não construir um projeto de futuro para o nosso país. Eu acho que esse debate a gente tem que ser real. E aí, muitas vezes, a gente gosta só de dizer dos nossos aliados do pessoal. Eu não sou desse tipo. Mas essa semana passada, o deputado Guilherme Boulos apresentou um projeto na Câmara dos Deputados, resultado da construção dos trabalhadores em aplicativo. A gente sempre lembra só dos que a gente gosta. Aqui é uma construção partidária. E esse programa tem que pensar num projeto de partido, porque nós não queremos só apontar crítica, nós queremos dirigir esse país, queremos transformar os problemas da classe e só um partido unido, que construa um projeto popular, a gente vai conseguir apontar os rumos para o país no pós-comunismo que logo sairá. Benedita. Olá, gente, boa tarde. Chamo Benedita, sou aqui da Ceilândia, trabalho no mandato do Max, mas agora eu vou falar como uma cria de Ceilândia, que, trazendo a fala do Max, trazendo a fala do professor, e em relação ao que a gente falou. Eu acho que quando a gente vai perceber sobre a juventude, a questão CLT, e todo o tempo que tem sobre como a gente também fica doente, porque antes de eu estar trabalhando no mandato, eu passei 3 anos fazendo freelance. Chegava para as minhas amigas e falava que eu tenho 4 empregos. Dias que eu tenho que entregar, horas que eu tenho que estar no bar, e ainda fazer meus sabonetes para poder entregar em metrô e etc. A gente não faz freelance porque a gente gosta. Isso não é um subdesemprego, que é o que a sociedade em si fala, principalmente a de classe alta. Não é um subemprego. Quando a gente vai debater o empreendedorismo, é porque essas pessoas querem ser donas do seu tempo. Não querem passar tempo de ir para o plano piloto, 2 horas, ou então além, né, São Sebastião, etc. 2 horas para ir, 2 horas para voltar, e a sua casa, no seu território, vira apenas dormitório, onde você não consegue ver seus amigos, onde você não consegue ver seus familiares. Quando eu morava sozinha e eu fazia tudo isso, eu via minha mãe a cada 15 dias. Porque eu chegava exausta e falava, mãe, eu não consigo ir te ver. Chegava a dormir e voltava a trabalhar. Então isso não é uma categoria que todo mundo fala que é subemprego porque o jovem não quer estar trabalhando no CLT, porque o jovem não... Não é porque a gente não quer. A gente quase não chega na universidade. Eu sou uma pessoa que eu entrei e saí 3 vezes da universidade porque eu precisava ganhar dinheiro. E eu não tinha tempo. Para a gente poder ir para a UNB, você tem que dispor muito tempo. Ou você trabalha no noturno, ou você estuda no noturno, chegando em casa meia-noite, 1h da manhã, ou você fala, não, porque eu preciso de 2, 3 empregos para poder sustentar a minha família, para poder ajudar, para ter o que comer, porque a minha mãe de 56 anos esse ano, não tem mais como trabalhar. Ninguém vai contratar uma mulher de 56 anos. E ela tem que sustentar a casa e mais 3 filhos que moram com ela em pequeno. Então, quando a gente vai falar sobre tempo da juventude, que não quer ser CLT é porque vê outros 1000 caminhos de ganhar seu dinheiro em 3, 4 empregos para você sustentar durante a semana e conseguir tirar R$500. Isso quando você não consegue aquele freela, você recebe daqui a 30 dias. E tendo que contar, a gente não tem. Por exemplo, eu não tive uma educação financeira. A educação financeira que eu tive foi, eu tenho isso, eu posso gastar isso porque eu tenho que pagar isso. Queria também daqui... Como Varela, eu consigo chegar em outros lugares. Se eu sou produtora, eu consigo chegar e fazer um evento decente, entendeu? Onde as pessoas vão ter o que comer, vão ter o que sentar, o que também a burguesia não faz. O dinheiro movimenta, mas a gente é sempre colocado como escassez. Numa fala que a gente estava debatendo cidade mais cedo, independente do território, você é citado como lixo, em que vai? Porque você não está ali. Você não tem uma graduação, você não tem uma escada, você não tem um doutorado. Você quer falar por quê? Não basta só o seu território.
Acho que quando o PSOL, e aí eu sendo uma militante há 6 anos, eu quero fazer parte do PSOL e da Malota Socialista, a gente chega para debater o nosso território primeiro. Porque a gente tem que sair daqui, fazer todo o auê por fora, estudar, crescer, etc. Mas voltar ao território e ensinar os nossos como progredir. Eu acho que é isso. Mariana é a nossa última inscrita, depois a Paula volta para a mesa. Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Mariana, sou assessora do Estado Maciel, sou criada por só 3 anos, mas eu assisti 10 anos em um curso de popular. E agora, pouco mais de um ano, acho, um mês, de verdade, faço parte da Malota Socialista. Eu vim aqui um pouco falar sobre a gente, como a gente estava falando sobre essa questão da individualização liberal e a precarização do trabalho, né? E aí, quando a gente fala de precarização do trabalho, a gente tem que entender o que fez com que a gente chegasse até aqui, né? E aí, como a gente já teve várias falas antes de mim, e aí já ficou um pouco entendido sobre isso, eu acho que eu não vou ficar sendo redundante com relação a isso. Só que eu acho que existem alguns debates que a gente abandonou quando a gente fala do individualismo neoliberal, né? Quanto campo de esquerda. De precarização do trabalho, né? A gente vive com uma geração de crianças que estão crescendo, e a gente chega nas escolas, a gente conversa com as crianças, e elas não dizem mais que elas querem ser profissões que existem, né? A gente fala que existem de fato, né? Hoje em dia elas querem ser influencer, sei lá, TikToker ou qualquer outra coisa do tipo, que, enfim, indique que ela vai ter uma vida melhor do que a dos pais delas, que são super exploradas, né? Isso não é só um sintoma de que elas ficam 100% na internet, sem supervisão dos pais. É porque elas também são capazes de ver a realidade delas e ver que os pais delas são explorados e elas não querem aquela reprodução para elas, né? E aí, enquanto esquerda, a gente não faz esse debate, de fato, de uma forma séria, de uma maneira, como ele fala no debate aqui, de um jeito mais enquanto um programa, né? A gente não debate saídas para as crianças e como dialogar com a juventude de fato. E outro ponto eu acho que é importante a gente debater, que aí a gente fala muito sobre a precarização do trabalho atualmente, com os trabalhadores do aplicativo, de entrega ou qualquer outra coisa, mas existe uma massa de trabalhadoras que historicamente são as primeiras a serem precarizadas, que são as empregadas domésticas, assim. E a gente não tem feito esse debate de um jeito amplo, massivo, né? Eu não estou falando, discutindo individualmente com relação a projetos de leis, de parlamentares, como o Max apresentou, o programa da empregada doméstica, né? Que não foi para frente, foi vetado pelo governo, porque não é do interesse do governo mexer nisso, assim. As empregadas domésticas são uma massa de trabalhadoras que são super exploradas e precarizadas, em sua maioria mulheres negras, né, periféricas, elas não estão dentro da ordem da vez para eles, assim, né? E eu acho que é importante a gente ter essa capacidade de debater isso, sim, também. E aí, voltando para essa questão desse individualismo neoliberal, sobre um debate que é um recorte também que a gente faz, né, que não tem necessariamente a ver com precarização do trabalho, mas que a gente faz um recorte com relação às ideologias que se vem criando com relação ao movimento negro, né? Nos últimos tempos tem surgido um desses reflexos dessa ideologia, né, de individualismo neoliberal, que é imposto, que é sobre aquele debate sobre parditude, né? Que é descolar as pessoas pardas do movimento negro, baseada em interesses pessoais, em motivações pessoais, desconsiderando todas as movimentações do movimento negro com relação a isso, né? E eu acho que é um bom debate para a gente conseguir se aprofundar enquanto isso, assim, né, enquanto pessoal. E aí, para finalizar, assim, corroboro muito com a fala do Varela e da Benedita, quando eles falam de empreendedorismo e de juventude. Porque, assim, a gente tem que saber lidar com as contradições do capitalismo que põe pra gente cotidianamente. Eu não vou chegar para N mil amigos que eu tenho que são empreendedores e falar que o que eles estão fazendo não é certo, que eles estão sendo super explorados por eles mesmos, né? Porque é isso, no final das contas é isso mesmo, a gente vê que eles estão se lascando, só que a gente tem que aprender a debater e lidar com essas contradições. A gente tem que sentar com eles, dialogar e para além de espaços assim como a gente está fazendo, que a gente
que é uma coisa que eu sempre falo, né? A gente está falando pra gente que já é convertido, né? A gente tem que falar para quem ainda não é. Assim, para debater como a gente vai conseguir fazer com que essas pessoas que querem seguir empreendendo tenham a compreensão do porquê que elas querem seguir, né? Empreendendo, mas como elas podem impactar e mudar a realidade das pessoas, para que essa reprodução dessa lógica capitalista super exploratória não corrompa e não engula elas completamente. E é isso, a gente também tem múltiplas juventudes, né, para fora da universidade. Eu falo de um lugar de uma mulher negra, né, que esteve na universidade, consegui, né, sair formada, quase brilhar, bem louca assim na UNB. Fiz engenharia, depois comunicação, várias lutas, mas tem muita gente que não chega com o máximo. Isso porque eu falo de um lugar até que é raro, né, entre pessoas negras, que eu acho que a grande massa das pessoas negras também partem desse lugar, que são comigo, são infantis. Enfim, que é isso, né? A gente tem que aprender a dialogar com a juventude dentro das suas contradições e fora do espaço da universidade também. A gente tem que conseguir saber que um espaço de diálogo com a juventude também, às vezes, é um movimento da nossa jovem expressão. Porque, enfim, é isso. O jovem expressão consegue agregar várias pessoas, com vários sentidos, em várias questões, assim. E não são pessoas que entram aqui pensando que elas são as mais revolucionárias do mundo ou qualquer outra coisa. Às vezes as pessoas só querem ali entrar na escadinha e fumar um. Mas com o diálogo e convencimento a gente consegue fazer com que essas pessoas se sintam pertencentes e tenham despertando a consciência, né, de classe e raça cada vez mais. É isso. Bom, camaradas, nossa lógica agora, a palavra volta para a mesa. Eu acho que a gente pode seguir a mesma ordem, né? E 7 minutos para cada um dos membros para finalizar. Bem, eu vou iniciar pelo que nos unifica aqui. Acho que dúvida nenhuma nós temos aqui o socialismo sempre como um horizonte. O horizonte da luta ideal e da batalha necessária para desconstruir o que está aqui e para avançar para aquilo que a gente sabe que é possível e de dar certo. Algumas palavras que nós deixamos de citar. Cooperativismo, associativismo, são experiências reais, transformadoras dos bairros que já acontecem para enfrentar, inclusive, grande parte dos problemas territoriais ou do que nós estamos vivendo nesse momento do século XXI. Defender os direitos e a ampliação deles é a nossa luta também. Não sei se na história do partido alguém é contrário a isso e algum está de ponta a ponta. Eu acho que isso nos unifica. A defesa da luta permanente, com ampliação dos direitos e não o desmonte dele e o socialismo como horizonte. Mas eu queria chamar a atenção do que nós temos de trabalho de prática real. A maioria das novas organizações de lutas, entre elas os empregados e empregadores, não reconhece nem os nossos partidos e nem os nossos sindicatos antigos como potencial aliado, porque nós não temos a compreensão e a capacidade de entender a dinâmica deles. E quando isso acontece, talvez esses lugares negam a forma como eles se organizam. Porque não estão nas frentes, nas centrais sindicais históricas, porque não é o partido X8 que faz a direção daquela condução, porque aquele militante que se destaca não é um militante formado num quadro político, ou não fala a tese que eu defendo do XYZ. Então desqualifica a liderança primeiro, vai dizer que ela não é organizada o suficiente, e tem que dizer que nós temos uma organização mais capaz de lutar por eles. Acho que isso é um erro que nós temos que tomar, porque essa galera não vai reconhecer a gente, porque a gente não está nos espaços deles. E tem uma diferença muito clara, inclusive entre os empregadores. E aqui, Ademar, vou dialogar contigo. Nós temos três associações de familiares de pretos que a gente acompanha. A maioria, não a maioria, eu não vou ser aqui redundante, acho que não tem a maioria, mas a grande parte dos empregadores de moto são pessoas fora da idade séria e egressos do sistema prisional. Estão expulsos da institucionalidade. Eles não confiam na institucionalidade. Eles têm um horror ao Estado. Você vai falar que o Estado vai dar direito para eles, o Estado encarcerou a maioria, expulsou da escola e não foi atrás. Mas quem está no Uber, olha só a diferença. Quem está na moto, e sua maioria, você vai falar na moto, são pessoas que estão fora da idade séria ou egressos do sistema prisional que não encontram emprego em canto nenhum. A qualificação deles é colocada como baixa, a remuneração é mais baixa ainda, e como entregador tira 4 mil por mês. Quem paga uma pessoa com ensino fundamental hoje 4 mil por mês? Quem vai pagar?
Então, amigão, eu vou comprar minha moto financiada e vou encarar aqui um risco de se morrer atropelado. Você não vai resolver esse problema. Quem está num carro que é mais caro são aqueles que se formaram, mas não conseguem valorização da sua capacidade de formação no que está aqui. E não é ele, nenhum de nós aqui não conhece doutores, engenheiros, está nesse patamar. E nós formamos muito os espaços de captação do Estado brasileiro, que só o poder público tem condição, só o Estado tem condição de fazer isso, que é valorizar os seus engenheiros, os seus doutores, para a sua manutenção, geração de conhecimento, riqueza e transformação. Não é os grandes, as big techs, esses caras, não são esses caras. Apesar de ser hoje eles que estão aí computando esses grandes engenheiros, esses grandes pensadores, esses dias nós ficamos sabendo que um grupo de jovens do Guará, que eram, como é que eles se chamam? Esqueci o nome deles, que eram gamers. Os caras vão para o Canadá, ganhando $100 mil. Onde é que esses caras vão ganhar no Brasil $100 mil? Eu tenho que ser sincero, a galera quer dinheiro. Quem não quer dinheiro é quem já está confortável, eu acho que não precisa. A galera quer dinheiro sim, porque isso é vendido todo dia na televisão e nos nossos meios de comunicação. Então, nós temos que entender que, por mais que a gente defenda os direitos trabalhistas, o nosso programa, o socialismo do nosso programa, esse Estado que está aí, que a gente não vai conseguir, a não ser que fazer uma revolução, essa não tem que ser a nossa mentalidade, para mudar o Estado brasileiro só uma revolução. Não adianta ganhar funcionalidade, não adianta voltar ao Congresso dos nossos deputados, se a gente não mudar e revolucionar o sistema como um todo. Mas eu pergunto, mas a gente falou dos entregadores, mas tem uma lenca periférica que está precarizada e que todos nós aqui usufruem, paga pela diária, mas não valoriza o profissional que você está. Pedreiro, cabeleireiro e manicure, empregada doméstica, os catadores estão todo dia na noite catando nosso lixo. A gente vê essa turma passando a nossa cara. Eu vou no salão, faço a minha unha, pago a diária dela ou a unha dela. Eu não pergunto se eu quero dar um caixinho do FGTS dela, se ela está. Não, eu quero que ela faça, eu vou na minha mais barata. Porque se a minha subir o preço, eu já vou achar que está caro demais. Isso é a realidade. Esses aqui sequer estão no nosso debate. Agora, veja bem, essas são as profissões impossíveis de acabar. Pedreiro, não sei se tem uma máquina para fazer prédio, ou vai arrumar o filtro da minha casa. Eu vou precisar desse cara. E quase sempre é aquele que está fora e faz tudo no território. Mas não tem muito, não tem. Você acha o cara na rua, vem cá, vamos, o cara vive disso, sustenta a família dele com essas pequenas coisinhas, esse cara está fora. Então, por mais lei trabalhista que exista, por mais política que a gente faça, essa pessoa não se encaixa nessa configuração. Então, quando eu estou aqui refletindo sobre a possibilidade de socialismo, debater a ampliação dos direitos e ter um renda mínima, não é porque eu gosto do Eduardo Suplicy, não. É porque a única possibilidade real que pode ser da gente pegar e taxar grandes fortunas e distribuir renda na conta real é que o trabalhador saia de casa sendo o seguinte: amigo, eu não vou dar minha mão de obra para ganhar 1.500 conto, porque eu já ganho 1.500 conto. Eu quero 2.000, se você pagar, eu vou. E no contrato assinado na carteira. Porque o que faz hoje é reserva de mercado. Você não quer emprego, não? Tá bom, eu te tiro com uma fila de gente que quer entrar aqui. Aí a pessoa fica 6 meses só para uma roça. Está lá 10 horas por dia trabalhando, ganhando 1.500 conto, e ele fala: amigão, valeu, eu segui meu caminho. Nós temos muitos aqui, não só do nosso mandato, mas do jovem, que a experiência é essa. Luan tá aí? Luan, antes de entrar no mandato, era Uber. O Luan, fotógrafo. Varela, antes de estudar no jovem, comprava esse cara vendendo balinha e tabaco nas festas. Nunca técnico de som, está vendendo balinha. Um questionário para saber o que queriam os empregadores e o que queriam os motores aplicativos em relação à regulação. O resultado não foi. Nas duas categorias, 60% iria ser regular o seu trabalho como autônomo ou conta própria. E a minoria seria feita. Isso chocou a gente, né, que foi um posicionamento crítico a esse processo de precarização. Nós vamos para além disso, porque a gente sabe, numa pesquisa, quando a gente vai passando, é uma fotografia do momento. Né? O que o Ademar colocou, colocou aqui, é um processo, um movimento. Eu conheci essas lideranças também em 2020. Uma delas quis expulsar um sindicalista da CUT, estava em greve, era dos Correios, porque ele estava com uma adesivo da CUT.
Mas essa liderança hoje fala contra o neoliberalismo. Então você tem mudança de consciência, que é parte do processo. Mas também é importante a gente olhar para a história. Né? Eu sou da sociologia. Nos anos 50, pesquisas da sociologia, um cara chamado Brandão Lopes, Francisco Brandão Lopes, ele fez uma pesquisa também em fábricas em São Paulo, com trabalhadores. E a conclusão dele é que aqueles trabalhadores mais precários das fábricas tinham o desejo de deixar de ser operário. Ele queria ser o quê? Ou voltar para o campo, ou estabelecer um estabelecimento comercial, trabalhar por conta própria. Então não é novidade isso. Aí a gente pode ver isso de duas formas. É o empreendedorismo, a ideologia capitalista atingindo essas pessoas, ou a gente olhar, é óbvio que uma sociedade que tem um passado escravocrata, nós não somos a Holanda, não somos a Inglaterra, não somos os Estados Unidos, e que o protestantismo construiu, junto com a ética protestante, um espírito de trabalhar é digno. Trabalhar no Brasil foi, durante mais de 300 anos, a coisa mais aviltante. E ser subordinado a algum patrão. Então a gente podia olhar nesses resultados e assim, querer não ser subordinado a um patrão é algo positivo. A questão é, será que nós estamos encontrando uma forma de dialogar com essas pessoas? A gente perdeu o espaço do léxico, a disputa do léxico. Eu dei uma palestra na universidade e eu falei que eu vim da Revolução. Aí você viu os vizinhos assim de lá. Porque hoje é um backfish, né? É ridículo você falar em Revolução. Ridículo para as pessoas de fora. Porque você fala, nós vamos transformar a sociedade. Então o nosso léxico se perdeu. Então nós perdemos a disputa disso. E aí as pessoas vão procurar. Porque ela fala, eu quero ser empreendedor. O que ela está falando de ser empreendedor, muitas vezes, é ser autônomo, estar livre de um patrão. E quando a gente foi entrevistar as pessoas, nós começamos a entender melhor o que é esse não ser CLT. Porque o relato de vida é isso que a Benedita colocou aqui. É a vida precária. O relato daquele que já foi CLT era trabalhar na farmácia, uma jornada 6x1, que tinha um patrão assediando, às vezes até sexualmente, e ganhando muito pouco. Eu não quero voltar. Por que ele é contra o CLT, um empregador? Porque para ele é trabalhar numa jornada de 40 horas semanais e ganhar um salário mínimo. Isso é insuficiente, ele não quer. Agora, ao mesmo tempo, muitos ganham isso, 4 mil, mas também gastam com o seguro, com a moto, não tem previdência, né? Tem uma liderança daqui de Buré, vocês devem conhecer, não vou citar o nome, mas ela se acidentou e não pôde voltar a trabalhar, porque ela não consegue fechar a mão na moto. E ela me contou o seguinte, ela falou assim, olha, eu nunca militei tanto. É isso. Que eu tive que parar de trabalhar, aí eu tinha tempo. Eu tinha tempo para ligar para as pessoas, para ir para pontos de apoio, para discutir com o trabalhador. Então, a organização sindical, pode ser ela clássica ou as novas criações, é importante. A liberação das pessoas para poder militar também é importante. Então, eu acho que essa é uma questão que eu queria colocar. Tentar debater o que é empreendedorismo para essas pessoas. Eu acho que uma coisa é pensar o quanto da subjetividade. Outra coisa é a disputa por uma legislação que legaliza o empreendedorismo e, na verdade, está legalizando um falso autônomo. Porque o empregador não é autônomo. Não é. Ele é subordinado a outro. Ele não define o preço, ele não define os horários, ele é subordinado a uma outra pessoa. Então, o PL 12 de 2024 é uma lástima. É terrível se ele passa. Porque não só ele regula de uma forma ruim os motoristas de aplicativo, mas ele abre uma exceção. É muito parecido com o projeto da Tabata Amaral, que a gente criticou uns anos atrás. Ele abre uma exceção que pode utilizar várias categorias. Então, eu acho que toda organização de esquerda que reivindica o ponto de vista da classe, essa é uma questão crucial. Então, uma coisa é a disputa do léxico, outra coisa é a disputa do parlamento e da legislação. E, por fim, eu acho que esse debate da escala 6x1, ele é muito interessante, porque a gente... O que aconteceu? Não foi na eleição, mas a eleição mostrou possibilidades de diálogo. Você vai dialogar com o léxico do empreendedorismo ou você vai dialogar com a vida concreta das pessoas?
O Rick Azevedo, para mim, na minha avaliação, explode e tem aqui esse apoio, depois a Érica Lito lá assume também junto, porque ele fala uma coisa cotidiana da vida das pessoas. As pessoas querem diminuir sua jornada. Eu acho que essa é uma luta central, mas ainda acho que tem algumas questões que são fundamentais. Um, diminuir a jornada para diminuir o salário, não podemos aceitar. Né? E a gente sabe que o parlamento já tem. Sabe, o parlamento teve uma consulta, né? Vários partidos apoiando, inclusive ele da direita. Mas depois eles vão querer colocar uma emenda lá, diminuir o salário. Aí a gente diminui a jornada, a pessoa vai buscar o segundo, terceiro emprego, para poder se sustentar. E a outra questão, para encerrar, eu acho que não dá para debater isso sem a discussão redistributiva. Não dá. Porque diminui a jornada, mas as pessoas não ganham o suficiente, que elas vão fazer é buscar 2, 3 empregos. Então, a discussão redistributiva é central, que nos leva a discutir economia política, austeridade fiscal, etc, etc, ou seja, o Estado. É isso. Obrigado mesmo pelo convite. Vou começar de trás para frente, isso que você traz enfim, né, de como não você conquistar um direito e não diminuir outros. Eu venho de uma família de mulheres que são domésticas e diaristas. E eu lembro quando teve todo o debate, né, da empregabilidade das domésticas e tentando direitos, o impacto que isso teve depois da vida das mulheres. Porque as mulheres domésticas começaram a fazer mais diárias porque elas começaram a ser mais desempregadas. Por causa da exigência de um direito, né, de ter carteira assinada. Poucas mulheres tiveram carteira assinada. E a precarização do trabalho delas aumentou muito mais. Eu acho que esse também é um lugar difícil para nós, assim, conseguir ter essa compreensão. A gente defende o que aconteceu, mas ao mesmo tempo existe uma precarização na vida delas, porque elas não têm mais emprego fixo como elas tinham hoje, porque a classe média se nega a assinar a carteira de trabalho delas. Eu acho que a fala da Benedita e Mariana foram muito importantes e corroboram muito pelo nosso debate. Eu acho que o exemplo do que elas trazem da vida cotidiana das pessoas é exatamente a crítica que a gente faz dessa falsa ideia que o empreendedorismo ele traz uma autonomia na nossa vida, que ele traz, e eu vou repetir aquilo que eu trouxe anteriormente, que ele traz uma sensação de que a gente não tem patrão, que a gente cuida da nossa forma de trabalho, que a gente tem uma liberdade para exercer esse trabalho. Isso não é verdade. Não é verdade. Se a gente continuar indo nesse caminho, a uberização das nossas vidas vai piorar muito mais. Mas assim, é drástico, gente. Eu trouxe, no começo da minha fala anterior, eu trouxe um exemplo. Um jovem trabalhava no tráfico. Ele foi preso e ele foi virar trabalhador de aplicativo. Ele morreu trabalhando nas vendas de carro. Com certeza que deve passar na cabeça da mãe dele ou da mulher dele. Talvez era melhor ter ficado lá. Mas olha que perverso que é se a gente topa esse programa mínimo de direitos trabalhistas. É muito perverso. Não dá pra gente estar aqui. Não dá, porque o que a extrema-direita tanto incentiva que nos tirem de propósito é a perspectiva de sonho. Eu já falei isso várias vezes. Tirar a nossa perspectiva de sonho de um futuro digno é a pauta principal da extrema-direita. É a pauta principal. De eu falar, você enquanto jovem, você não vai ter aposentadoria, como a TV falou. Gente, eu tenho 37 anos. Eu não tenho casa própria. Eu não sou servidora pública. Né? E eu acho que eu não vou me aposentar. É desesperador isso pra gente. Antigamente, a gente tinha outro pensamento, certo? Eu vou ter minha aposentadoria, seja via CLT, em Brasília deve ter serviço público, a ideia de uma casa própria, minha casa, minha vida, ele tão bom no nosso país por essa ideia da casa própria. A casa é sua, é seu, é seu direito. Então, assim, isso é muito latente para nós. Então, não é que quando a gente traz críticas ao processo e nós estamos caminhando enquanto classe trabalhadora, não é que a gente nega a existência do que existe, mas é que nós temos que trazer uma crítica fundamental para que a gente possa avançar. É muito triste a gente saber que uma pessoa de 19 anos, quem vai, eu estou assistindo Vale Tudo, né? Na novela Vale Tudo vai trazer a Maria de Fátima. O sonho dela é ser uma influência. Eles trazem o percalço que ela vai percorrer, inclusive começar a vender o próprio corpo. Né? Então, assim, há um debate interessante que nós vamos fazer. Para finalização, assim, pegando pelo Marcos, né? Eu acho que o que você traz é muito importante, e ano passado saíram algumas pesquisas
sobre a socioeducação. A queda do número de pessoas no socioeducativo começou em 2018. Né? E aí eles vão colocar, né, 3 pilares. Um foi uma resolução do CNJ que teve, outro foi uma mudança na forma de gestão do socioeducativo, mas eles vão apontar também 2 cenários, né, que é muito importante e que isso vai depender de cada território. O primeiro é a Covid-19, por óbvio. Mas o segundo, com o advento da Covid-19, foi a entrada de mais adolescentes nas facções. Isso em Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, já tem apresentado essas pesquisas, né, que mostram. E aí, quando a gente vai aprofundar e falar por que tem menos pessoas pretas dentro do cárcere, né, do socioeducativo, e mais adolescentes pardos, né, de uma negritude mais clara. Porque o preto morre antes de chegar. Então, acho que é importante a gente trazer também esse cenário que tem que ser apresentado para essa adolescente, para essa juventude. E por último ponto, assim, que a gente, né, enfim, acabou não trazendo como pano de fundo, mas é como que o avanço dos extremos climáticos também impactam diretamente na nossa vida enquanto trabalhadora. E novamente voltando para o trabalho enquanto tempo. Né? Se aqui no sol nascente cai uma chuva, alaga a casa, eu estou dentro do ônibus, eu vou demorar 2 horas para chegar no meu trabalho no plano piloto. Então nós, enquanto partido, temos que trazer para o debate de programa a influência dos extremos climáticos, das crises climáticas, na população, principalmente na população periferizada, que demora muito para chegar nos seus trabalhos. E esse fator tempo, novamente, o tempo, por óbvio, de quem mora no plano piloto e trabalha no plano piloto, as 24 horas é muito diferente de outras localidades. Esse é um debate que a gente tem puxado com muita ênfase no último período. Quando o trabalhador, novamente, nesse aplicativo de iFood está aqui na moto e começa a alagar, todos os vídeos que a gente vê eles tentando pegar a sua moto para ser levado para a enxurrada, ou eles tentando ajudar outro motoqueiro que está tendo o seu material de trabalho indo embora. Então, gente, assim, novamente, vou reforçar o que eu trouxe no primeiro, que eu trouxe aqui agora. Nós precisamos ter essa responsabilidade, né, que nós estamos trazendo para dentro do partido. Não é como que se não existisse a situação existe, mas nós temos que trazer que o mínimo não cabe para nós. Não cabe para nós. Tirar nossa perspectiva, que a gente pode ter aposentadoria, a gente pode ter direito a uma casa própria, que a gente pode ter direito a trabalhar 6 dias da semana, 5 dias da semana, 4 dias da semana, isso é muito fundamental. Agora, se a gente normaliza que a maior parte da juventude de hoje trabalha numa falsa ideia de empreendedorismo, que ganha pouco, que não tem direito ao descanso, não tem direito ao lazer e tem que trabalhar em 3, 4 empregos, isso é exatamente o que a extrema-direita e o capitalismo, da forma que ele está se reinventando e colocando em cima de nós essa obrigação de manter o próprio sistema. Olha, pessoal, é um momento muito importante na vida do nosso partido. Uma pena que, enfim, nosso auditório teve cerca de 30 pessoas participando, mas eu acho que o desafio para nós é fazer com que esses debates sejam os mais amplos possíveis, com maior frequência, para que a gente possa estar ouvindo cada um dos debatedores, mais os que interfiram durante o debate, o quanto isso ajuda a refletirmos e traçarmos estratégias para enfrentar esse momento tão difícil da história do nosso país, da história do Distrito Federal e da história da classe trabalhadora. Né? São situações para as quais não estamos ainda preparados para intervir. A fala do meu companheiro Max chama muito a atenção de como, muito provavelmente, porque não convivo com esse segmento, Max, mas os trabalhadores em aplicativos, ou em moto, ou em automóveis, certamente não terão nenhum interesse em pagar qualquer coisa para uma organização sindical, popular, ou uma organização que os represente. Isso é tirar ganho do seu trabalho cotidiano. Né? No entanto, sabemos que isso também vai perpetuar uma situação de desigualdade, uma situação de exclusão
do sistema, do sistema econômico, de um modo geral. Então, assim, pessoal, eu queria que a gente pudesse, eu estou me dirigindo à Júlia, mas estou me dirigindo à militância do partido, que a gente possa ampliar esse debate em todas as nossas bases, entre os nossos filiados, né? Muito provavelmente, Júlia, o próximo jornal nosso pudesse refletir um pouco o conteúdo do que nós discutimos nessas mesas, né? Fazendo com que a gente cada vez mais aprofunde o conhecimento dessa triste e dolorosa realidade que estamos vivendo sobre um capitalismo, enfim, é mais do que selvagem, desumano, é algo que escraviza, é algo que humilha, é algo que deixa nossas famílias, familiares, irmãos e companheiros numa situação muito ruim. Essa história aí, eu assisti ontem a abertura de um congresso do PSD e lá o vice-presidente da República fez uma fala, mas em poucos segundos, eles estão muito treinados com isso, ele pintou o Brasil que eu não conheço. Né? Ele é muito simpático, ele sabe comunicar bem, mas fez ele é filiado ao PSD, mas fez um quadro assim, sucinto, de 10 minutos, que parecia que eu estava vivendo num país nórdico, um país da Europa, com pleno emprego, com todas as coberturas sociais e tal. Então, eles também nos induz a uma crença de que, de fato, estamos vivendo num país próspero, num país justo, e é exatamente o contrário. A realidade foi o que nós aqui podemos conversar um pouco, e não é fácil enfrentar essa situação. Mas acredito muito no debate e na conscientização cada vez maior dessas nossas parcelas de mulheres e homens militantes do partido, que hão de fazer com que esse debate, Júlia, flua cada vez mais entre a nossa militância. Né? E agradecer a cada um de vocês, parabenizar a fala de cada um, foi muito importante para esse momento. Tenho certeza que até o final dessa nossa jornada, a gente estará acumulando muito. E é bom que se faça quando não tem congresso assim em vista, né? Porque a gente pode aprofundar muito sem as brigas características de nossos congressos. Um abraço a todos, muito obrigado. Viu? É isso. Bom, camaradas, a mesa só quer agradecer tanto aos componentes aqui da mesa que trouxeram, iniciaram o debate, né, quanto aos membros da plenária que permaneceram e que nos ajudaram também. Como o Tony falou, é um momento assim, riquíssimo, porque é um momento literalmente de construção. Acho que é um desafio que o pessoal se colocou, eu acho que consegue.